Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. Na Cromatina Class de hoje, de número 103, nós vamos falar sobre epigenética, saúde mental e também a contribuição dos epinutrientes. Se você gosta desse conteúdo e se você gosta de todas as aulas que vem aqui toda segunda na Cromatina Class, já deixa aqui o seu like, já deixa a sua curtida e também encaminha para o maior número de pessoas que você conhece para a gente expandir esse conteúdo. Quando a gente fala sobre saúde mental, é muito importante a gente levar em consideração, claro, o eixo cérebro-intestino, que eu já falei algumas vezes por aqui e também em outras redes sociais, mas também nós precisamos levar em consideração alguns nutrientes que se destacam. Dentre esses nutrientes, nós chamamos de epinutrientes. Por que epi, Tati? Porque são nutrientes que vão ter uma colaboração a mais, além de nutrir a célula. Além de nutrir, eles vão ter também o objetivo de favorecer mecanismos epigenéticos no nosso DNA. É uma contribuição extra. Então, quando a gente pensa nesses nutrientes, eles têm essa contribuição. E dependendo da quantidade que a gente tem na dieta, isso pode ter uma contribuição muito boa, muito positiva, ou pode ter uma contribuição muito negativa. Então, vai depender de como você consome, quanto você consome e ainda se você apresenta polimorfismos genéticos, ou seja, variantes genéticas que podem prejudicar a metabolização desses micronutrientes. Eu vou falar quem são eles daqui a pouco. Mas se você já entendeu e já tem uma noção de quem pode ser um desses micronutrientes, eu quero que você já coloque aqui no chat para que a gente comece a ter esse diálogo, não é verdade? Porque eu não quero ficar falando sozinho. E vai ser muito importante também você compreender que todas essas alterações epigenéticas, elas já estão acontecendo lá desde o ambiente intrauterino, por isso que o entendimento da programação metabólica é super importante para esse nosso conceito de integração entre epigenética, saúde mental e os epinutrientes. E também saber que todo mecanismo epigenético, até o dia atual, né, até os dias de hoje, nós sabemos que tem capacidade de ser reversível. A gente não tem algo como irreversível pensando nos mecanismos epigenéticos. Eles não vão modificar a sequência original do nosso genoma, mas têm a capacidade de acrescentar ou subtrair informações. E isso pode fazer toda a diferença quando a gente pensa no ambiente em que nós vivemos. Sem mais delongas, vou compartilhar aqui com vocês o artigo que eu escolhi. Esse artigo publicado no Jornal Internacional de Ciências Moleculares, ele faz uma revisão sobre epigenética, nutrição e cérebro, promovendo a saúde mental pela dieta. Então, aqui ele já conta um pouquinho quem são esses nutrientes, mas eu quero fixar com vocês que são nutrientes que eles chamam de doadores de grupo metil. A gente pode ter outros. A gente sabe que na epigenética não é somente a metilação que vai ser um dos mecanismos estudados, mas além da metilação que acontece no nosso DNA, nas proteínas histonas, a gente ainda pode ter outras alterações das proteínas histonas, ou ainda nós também podemos ter a atuação de microRNAs, de RNAs que não codificam proteínas, mas que estão envolvidos na expressão gênica e, consequentemente, ali na síntese proteica, certo? Ele já fala aqui sobre esses doadores de grupo metil, como sendo os doadores ali envolvidos no metabolismo de um carbono, como a colina, a betaína, a metionina, o ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12. Então, praticamente, nós estamos falando de complexo B mais o aminoácido essencial, a metionina. E aí ele traz uma figura, e se você já me conhece, sabe muito bem que eu gosto de figura, né? Bem interessante para falar um pouquinho sobre todos os nutrientes envolvidos e qual seria a aplicação para cada um. Quando a gente fala, eu já vou mostrar a figura para vocês, mas quando a gente fala, por exemplo, dessas alterações de saúde mental, é muito importante a gente pensar, e ele até coloca aqui, ó, que a prevalência de desordens de saúde mental estão aumentando significativamente. Isso tem impacto importante na sociedade, que afeta muitos indivíduos.
Só em 2019, a Organização Mundial da Saúde observou que aproximadamente 1 a cada 8 pessoas, ou seja, 970 milhões de pessoas no mundo todo, sofrem de alguma condição de saúde mental, tá? O NIH, né? O NIH, que também tem uma vertente ali de mental health, de saúde mental, estima que nos Estados Unidos, muitas pessoas, 1 a cada 5 adultos, vivam com alguma desordem mental. É uma grande quantidade de pessoas. E aqui no Brasil, a gente também observa um crescimento exponencial, infelizmente, principalmente na questão de depressão, que vai culminar, infelizmente, em desfechos lamentáveis, em desfechos bem complicados, como, por exemplo, vocês sabem muito bem. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de consciência para ajudar os pacientes, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa na nutrição, eu não sou médico, então eu não vou poder prescrever nada além dos nutrientes. Então, a gente pensa nos nutrientes em si. Eu posso identificar o que, por exemplo, o meu paciente precisa para que ele tenha uma condição de saúde global, incluindo a saúde mental, muito mais otimizada. E aí eu vou aqui para o desenho que eles colocaram, e eu gosto bastante, eu quero explicar para vocês. Então, aqui eles colocaram um desenho para mostrar, né, vias de sinalização, nada demais. Então, vou começar pela numeração que eles colocaram. Então, síntese de neurotransmissores. Esses epinutrientes que eu citei, eles também vão colaborar para a síntese de neurotransmissores. Vou dar um exemplo. E a gente pode pensar na acetilcolina. A colina, ela é uma vitamina do complexo B, é a vitamina B8. A colina, quando ela se junta com a acetilcolina, ela forma um neurotransmissor. E isso vai atuar na sinalização colinérgica. Essa sinalização colinérgica, ela é super importante para a estrutura e função do cérebro. Então, por exemplo, nas gestantes, a gente suplementa a colina, principalmente para contribuir para a formação do sistema nervoso central do bebê. Quando a gente pensa, por exemplo, no adulto, uma pessoa que já tem capacidade de consumir alguns alimentos fontes de colina, por exemplo, ovos, carnes, frutos do mar, que vão apresentar colina, mas não em excesso, a gente já nem se preocupa tanto com esse nutriente. E a gente pode ainda suplementar fosfatidilcolina, que está bem aqui, ó, que também ajuda na manutenção da integridade da membrana celular. Isso é muito importante porque a nossa membrana celular ela é feita de lipoproteínas, então lipídios mais proteínas. Pensando que eu tenho uma manutenção, uma organização dessa função cerebral, o excesso ou a falta de colina pode ser algo muito prejudicial. O excesso de colina pode influenciar também a forma de metabolizá-la. Então, eu posso ter prejuízos no intestino, posso ter prejuízos no fígado. Então, o excesso não é interessante. Um outro nutriente que ele coloca aqui, que também vai ter uma função muito, muito importante, é quando a gente pensa no ácido fólico. Aqui a gente tem o ciclo do ácido fólico. Esse ciclo do ácido fólico, ele envolve enzimas que são importantes, que vão fazer a própria metabolização do ácido fólico, como a tetra. Aqui a gente tem as enzimas importantes que vão fazer essas alterações e as dependências de cada uma. Então, aqui a gente consegue observar que quando eu penso nessa enzima, que é a THF, ela vai ser importante para a síntese de nucleotídeos. E essa síntese de nucleotídeos favorecem principalmente o quê? Quem são os nucleotídeos? A gente tem os nucleotídeos do nosso DNA, por exemplo, adenina, timina, guanina e citosina. Então, quando eu tenho uma boa metabolização da tetrahidrofolato, que é o THF, que é o nome dessa enzima, nós temos principalmente a maior disponibilidade de nucleotídeos para a formação do nosso DNA, colaborando também para a integridade desse DNA. Se tiver muito, se tiver pouco, isso pode ter uma repercussão que pode não ser tão interessante. Além disso, eu ainda tenho a 5,10 THF e eu tenho a metileno tetraidrofolato redutase, que é a mais conhecida, que é a MTHFR. Essa enzima ela é dependente de vitamina B2. Então, se faltar B2 na minha dieta, é um outro fator que pode comprometer essa metabolização. O ácido fólico, ele pode ser biodisponível para muitas pessoas, mas para quem tem alterações genéticas
ou metabólicas nessas enzimas, como por exemplo na MTHFR, pode ficar mais comprometido. Então, aqui eu já posso ter alterações, por exemplo, nessa via de metabolização. E aí, quando eu tenho alterações da via de metabolização, eu tenho que pensar também que eu preciso ativar esse ácido fólico e metilfolato para que seja mais biodisponível para quem tem alteração. Então, na presença de alguma alteração genética, o paciente ele pode apresentar uma dificuldade de metabolizar esse ácido fólico e, consequentemente, ter um impacto importante na formação de dopamina e de serotonina, principalmente. E aí ele pode cursar também com maior risco para depressão. Um outro ponto aqui importante é que, além do metilfolato, além da vitamina B2, a gente ainda tem a metionina sintase, que é dependente de vitamina B12, metionina sintase, que é uma enzima importante também, que vai depender de B12, que vai atuar diretamente lá no ciclo de um carbono, que é o ciclo da homocisteína. Então, a metionina, ela não é uma vitamina, a metionina é um aminoácido essencial. E esse aminoácido essencial, ele precisa ser metilado em S-adenosilmetionina e depois em S-adenosil-homocisteína para virar homocisteína. Essa homocisteína, se ela ficar em altas concentrações, ela é pró-inflamatória, ela prejudica o sistema circulatório porque ela pode fazer mais vasoconstrição, ela aumenta o risco de eventos trombóticos, então ela é bem complicada, bem ruim. E além disso, parte dessa homocisteína pode ser desviada, por exemplo, para formar a cisteína. Então, a cisteína da homocisteína pode ser metabolizada por uma enzima chamada de cistationina ou beta-cistationina, dependente de vitamina B6, e a cisteína ser utilizada para formar glutationa, melhorando a resposta antioxidante. Isso aonde, Tati? Lá na via da transsulforação. Então, aqui a gente já começa a identificar que parte dessa homocisteína pode ser interessante para ajudar na resposta antioxidante. Isso vai ser muito positivo para o cérebro também. Um outro ponto importante é que toda essa arquitetura também vai depender de outros nutrientes, como, por exemplo, a partir da oxidação da colina, pela enzima colina oxidase, a gente forma a betaína. E a partir dessa enzima chamada BHMT, a gente também pode potencializar a ativação da metionina, que vai voltar ao ciclo novamente. Então, se eu tiver muita colina, forma muita betaína, que vai aumentar aí a atividade do ciclo da homocisteína. Ao mesmo tempo, se eu já tiver uma homocisteína mais alta, ativa o próprio ciclo. Se eu tiver alterações no ácido fólico, vai prejudicar o ciclo. Se eu tiver baixa B12, baixa B2, isso também prejudica o ciclo. Se eu tiver baixas concentrações de B6, pouco consumo de B6, isso também pode prejudicar a formação das glutationas, diminuindo a atividade antioxidante. Então, tudo isso que eu comentei com vocês faz parte de uma saúde global. Mas quando a gente pensa principalmente na saúde mental, a gente tem um comprometimento muito importante também. Porque além da formação da integridade de membrana, a gente deixa de dar suporte para a formação de neurotransmissores, para a formação de nucleotídeos, porque neurônio tem DNA, então ele precisa fazer a replicação, ele precisa fazer a expressão gênica, então eu já comprometo essa entrega. E além disso, eu ainda posso ter comprometimentos na síntese de monoaminas e ainda posso ter comprometimento tanto na metilação de DNA quanto de proteínas histonas. E isso faz com que a regulação da expressão dos genes possa ficar alterada. Então, em linhas gerais, o que eu observaria do ponto de vista epigenético? Quem são os epinutrientes, Tati, que eu tenho que avaliar quando eu penso nesse mecanismo de saúde mental, dieta e epinutrientes? Avalia colina, avalia ácido fólico, avalia B12, B6, avalia B2, que é um outro nutriente muito esquecido quando a gente pensa em toda essa via, a integração, né, da via de um carbono com a via do ácido fólico, com mecanismos ali da via de transsulforação, e avalia principalmente consumo de proteínas da dieta, porque se a pessoa tiver um bom consumo de proteínas, uma boa digestão, uma boa absorção, ela vai ter metionina. Se ela tiver déficit de proteínas na dieta, ela tem mais dificuldade. E aí isso pode gerar mais comprometimento dessa via de sinalização. Por isso que o consumo associado a uma boa digestão e uma boa saúde intestinal para metabolizar todos esses nutrientes que vão ser entregues no formato de alimentos ou mesmo que seja no formato de cápsulas via oral, Tati, então eu vou suplementar esse paciente. Se essa cápsula vai passar pelo trato digestório, eu preciso otimizar também a entrega
desse nutriente ou desses nutrientes. E aí eu vou precisar olhar com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado para o nosso intestino, para o intestino do paciente. Então, a modulação intestinal cabe muito bem aqui também. Por isso que existe esse eixo cérebro-intestino, que vai ser também um tópico muito importante que nós vamos falar sábado agora no DNA Conference, nossa conferência anual para falar sobre conceitos relacionados à genética e com foco em saúde mental. Eu vou deixar o link aqui do DNA Conference para você conferir como está a nossa programação e eu já te faço convite, não deixa de se inscrever, eu congelei o valor das inscrições para que você possa participar e ainda trazer um amigo, uma amiga com você. Espero que tenha ficado claro toda essa dinâmica aqui de todas essas inter-relações das vias de sinalização. A gente se vê na semana que vem, na próxima Cromatina Class. Não deixe de compartilhar, não deixe de colocar também a sua opinião, o que você achou dessa explicação, e não deixe também de deixar o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal, gente, se inscrevam no canal também. Tá certo, gente? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima Cromatina Class.